Olá, seja bem-vindo a mais uma Tutotec, o seu podcast diário trazendo notícias sobre ciência e tecnologia. Meu nome é Alisson Menezes e vamos aos destaques de hoje. Os seus dados podem estar à venda na Dark Web. O Wi-Fi 6 agora é oficial. Vejamos detalhes do novo padrão de rede sem fio. Parte da instalação onde a Rússia armazena varíola e ebola explode. TIM é investigada por vazamento de dados que afetou milhares de clientes. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro, e está começando mais uma Tutotec. Seção obscura da internet é usada para o comércio de informações como dados bancários, endereços de e-mail e contas em serviços de streaming. A Dark Web, pequena fatia da internet ainda mais sigilosa e obscura que a Deep Web, não se limita ao comércio de itens ilegais como drogas e armas. Com mercados especializados em venda de dados pessoais, a internet sombria é popular entre hackers e cybercriminosos que se aproveitam de informações e arquivos obtidos por meio de vazamentos para lucrar a partir de golpes. Documentos de identificação pessoal, dados bancários, endereços de e-mail e perfis em sites de relacionamento estão entre as informações que podem ser usadas pelos criminosos para os mais diversos propósitos, desde roubo de identidade até lavagem de dinheiro. Neste contexto, eu preparei 8 dados nossos que podem estar circulando por aí. 1. Credenciais de login em sites. Frequentemente usada por criminosos para aplicar golpes, é uma técnica que consiste no uso de credenciais roubadas em serviços diferentes daqueles em que eles foram obtidos. Com as combinações de nome usuário e senha em mãos, criminosos usam códigos que executam ataques em massa nos sites de interesse. Como muitas pessoas repetem o mesmo login ou senha em múltiplos serviços, é uma prática que eu condeno fortemente. Esses dados são usados para tentar acessar outras plataformas nas quais os hackers possam obter algo de valor, como dinheiro, milhas aéreas e mercadorias caras. Uma ferramenta é a Serasa Antifraude, que permite saber se o seu e-mail foi exposto na Dark Web. 2. Dados pessoais. O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é uma das principais formas de identificação pessoal dos brasileiros, por dar acesso a uma série de transações de serviços. O documento tornou-se alvo frequente de fraudadores. De posse do CPF, cybercriminosos podem gerar grandes prejuízos financeiros à vítima a partir de compras de produtos, entradas em financiamentos, solicitações de cartão de crédito, abertura de empresas fraudulentas, entre outras ações que podem fazer com que o nome da pessoa fique negativado e passe a constar na lista do SPC e Serasa. Se a carteira de identidade, o RG, também estiver nas mãos dos criminosos, as chances de ser vítima de golpes financeiros são ainda maiores. 3. Dados bancários. Informações bancárias são valiosas para os criminosos da Dark Web. O motivo? Simples. O acesso às contas correntes é uma das formas mais fáceis de roubar dinheiro. Se bem que ultimamente, com os protocolos de segurança adotados pelas instituições financeiras, como chave de acesso e tokens, também o monitoramento constante de transações reduziram muitos desses crimes, mas ainda ocorrem. 4. E-mail. Ter o e-mail à venda na Dark Web pode gerar uma grande dor de cabeça. Com acesso irrestrito à conta, hackers podem fazer uma série de coisas, como aplicar golpes de phishing, que normalmente é você acessar um site falso com a cara do verdadeiro e assim ter seus dados roubados. Esses golpes a pessoas da lista de contatos, redefinição de senha de usuário em outros sites da internet e roubo de identidade da vítima. Isso é possível porque muitas pessoas recebem faturas por e-mail, nas quais constam informações como nome completo, endereço e telefone. Caso os criminosos encontrem fotos pessoais na caixa de entrada ou de itens enviados, a falsificação de identidade vai estar completa. 5. Conta em aplicativos de relacionamento. Hackers utilizam contas em aplicativos e sites de relacionamento para aplicar golpes. Ao se apropriarem de um perfil já existente, os criminosos têm a vantagem de poder aproveitar a confiança e intimidade que a pessoa cuja conta foi roubada já construiu com a vítima para manipulá-la emocionalmente e solicitar dinheiro. À primeira vista parece uma coisa difícil de acreditar, mas acontece e é mais comum do que se imagina. 6. Contas da Netflix ou outros serviços de streaming. Muitas pessoas gostam de ter acesso ao conteúdo da Netflix, mas muitas delas não querem pagar pelo serviço. Se você tem algum amigo assim, provavelmente ele já pediu a senha da sua conta. Com os hackers não é diferente, exceto pelo fato de que eles não pedem permissão antes de começarem a assistir a filmes e séries. Na Dark Web, contas da Netflix ou de outras plataformas de streaming são vendidas por preços baixos se comparado à taxa de assinatura mensal do serviço. Caso note alguma atividade incomum no seu histórico da Netflix ou Spotify, ou receber algum aviso de acesso indevido no seu e-mail, por exemplo, altere a senha imediatamente e deslogue de todos os dispositivos. 7. Dados de login de conta aérea. Embora hackers possam usar seu cartão de crédito para comprar passagens aéreas, essa é uma tática que tem ficado em segundo plano, ao menos na Dark Web.
Como os voos, especialmente os internacionais, não são nada baratos, há uma grande chance de que o banco bloqueie a compra ou alerte a vítima sobre a transação suspeita. É por isso que agora os criminosos estão mais interessados em roubar os dados de login da sua conta no site da companhia aérea, e com as credenciais eles podem gastar os pontos acumulados em programas de milhagem, o que diminui bastante a chance de serem pegos. 8. Informações de pagamento no PayPal ou aplicativos de pagamento. Hackers têm interesse especial em contas com informações de pagamento, no caso do PayPal. Os cybercriminosos estão menos atentos aos cartões de créditos gravados na plataforma que ao saldo disponível na conta do serviço. Se eles conseguem obter acesso a determinado cadastro e encontram dinheiro disponível para movimentações, é provável que a conta do PayPal se transforme em mercadoria da Dark Web, e o preço de venda varia conforme o montante disponível. Então, como se proteger? Como um profissional da área de tecnologia, eu tenho algumas dicas para se proteger de golpes e evitar que a sua vida seja exposta na internet. Um deles, não exponha seus dados pessoais em redes sociais ou em sites e plataformas que sejam duvidosas, desconhecidas ou que aparentem insegurança. Manter um antivírus atualizado em todos os seus dispositivos também é uma ótima forma de se proteger. Evitar armazenar dados pessoais, bancários ou senha em navegador. Pode optar por usar um gerenciador de senhas, que é especificamente feito para isso. Redobrar, triplicar, quadruplicar a atenção a e-mails que solicitam informações como nome completo, CPF, conta bancária, e verifique sempre o remetente da mensagem para se certificar de que não se trata de um golpe de phishing, como eu falei anteriormente. Se necessário, entrar em contato com a instituição em questão. Use senha diferente em cada site, não crie uma senha única para todos os serviços. Dê preferência aos aplicativos de internet banking ao invés de acessar a conta bancária via navegador. E evitar a navegação por site sem o protocolo HTTPS, que é um protocolo de uma segurança maior. A Wi-Fi Alliance anunciou nesta segunda-feira, dia 16, a certificação do Wi-Fi 6. A organização que desenvolve e regulamenta os padrões de rede sem fio agora vai passar a testar e medir a quantidade de dispositivos que seguem as informações técnicas do novo padrão. Isso significa que futuros produtos que chegarem ao mercado com suporte à tecnologia devem entregar um nível mínimo de qualidade, garantindo as melhorias esperadas. A versão, antes conhecida como 802.11ax, representa uma nova geração de rede sem fio. O Wi-Fi 6 chega com a promessa de conexões mais eficientes e cerca de 40% mais rápidas, a ponto de permitir inclusive transmissões de vídeo em 8K. A medida é importante porque tem caráter oficial, mas não modifica de forma direta o que já está definido a respeito do Wi-Fi 6. Além disso, o anúncio não compromete os produtos que já estão no mercado e promete compatibilidade com a tecnologia. Na prática, a grande diferença para o consumidor é que produtos lançados a partir de agora serão submetidos a testes para garantir a compatibilidade com o novo padrão, respeitando alguns parâmetros mínimos de qualidade. Além do salto de velocidade, chegando aos 9.6 gigabits por segundo, o novo padrão agrega uma série de tecnologias que o tornam mais eficientes. O exemplo é o suporte a múltiplos dispositivos por canal, além de uma nova geração do MIMO, capaz de fornecer tanto em upload quanto em download. No geral, essas novidades devem levar as redes sem fios cada vez mais ágeis e eficientes, que mesmo não alcançando as velocidades máximas indicadas na teoria, devem ter capacidade para transferir um volume maior de dados em diversas frentes ao mesmo tempo. Uma explosão no Centro Estadual de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia Vector da Rússia resultou em um incêndio, vidros estourados em todo o edifício e um trabalhador com queimaduras de terceiro grau na segunda-feira, dia 16. De acordo com o boletim de cientistas atômicos, o Vector é um dos únicos 2 lugares no mundo que amostras vivas de vírus da varíola são oficialmente armazenados, além de manter estoques de outros patógenos mortais, incluindo o vírus Ebola e esporos de antrax. De acordo com a agência de notícias estatal TASS, o administrador da cidade de Kontsovo, Nikolai Krasnikov, disse que a explosão ocorreu durante os trabalhos de reparo programados, explodindo vidros de um prédio, iniciando um incêndio de 30 metros quadrados. Vários relatos indicaram que o incidente começou com uma explosão de gás. No entanto, Krasnikov enfatizou que nenhum material de risco biológico estava armazenado onde ocorreu a explosão e o incêndio e que não há ameaça para a população em geral. O edifício Vector em questão não sofreu danos estruturais, acrescentou Krasnikov, embora o trabalhador ferido esteja em condições intensivas, entre aspas. A RT, outro meio de comunicação estatal da Rússia, informou que o incêndio foi atualizado
preparado para um grande incidente e que o Ministério de Emergências enviou 13 caminhões e 38 bombeiros. A instalação Vector é realmente enorme. Após sua fundação em 75, expandiu-se constantemente para empregar milhares de pesquisadores e cobrir dezenas de acres, e nos últimos anos foi aprimorado com medidas de segurança significativas de acordo com Slake. Portanto, embora as notícias sobre a explosão sejam alarmantes, as chances parecem boas de que o incidente não ocorreu diretamente em cima da sala de varíola. Isso pode ser caridosamente chamado de um momento ruim para uma instalação sensível do governo russo explodir, já que uma explosão misteriosa no país, descrita inicialmente como um incidente durante um teste do Ministério da Defesa de um sistema de propulsão a líquido de foguetes, matou pelo menos 5 pessoas em agosto. Os médicos que atenderam as vítimas não foram informados de que os pacientes foram expostos a materiais radioativos. Mais tarde, foi relatado que a inteligência dos Estados Unidos acredita que os militares russos estavam tentando encobrir um desastre durante uma tentativa de recuperação de um míssil nuclear. O Vector é considerado um dos principais centros de pesquisas epidemiológicas do mundo, creditado com o desenvolvimento de uma vacina contra o Ebola este ano. Mas ele e os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, onde outras amostras de varíola são armazenadas, foram questionados sobre processos de segurança e infraestrutura. Pois é, quem assistiu o seriado Chernobyl dá para notar que as agências estatais de comunicação da Rússia não são tão confiáveis assim. A fonte da notícia está no gizmodo.uol.com.br. A TIM será investigada pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para apurar os detalhes sobre um vazamento que afetou milhares de clientes, incluindo dados como CPF, data de nascimento e número de telefone. A operadora pode ser multada em cerca de 10 milhões. Ela diz que sofreu um ataque criminoso de hackers, que é muito pouco provável. O vazamento foi noticiado em abril por Felipe Paião, do Tecmundo. O problema estava na plataforma TIM Negocia. Nela, clientes, pessoa física e pessoa jurídica, podem conferir se tem dívidas com a operadora e resolver quaisquer pendências financeiras. Um singelo hacker disse que obteve acesso aos dados pessoais no TIM Negocia através de uma API exposta. Segundo ele, também era possível ler o histórico do atendimento via chat. Paião, do Tecmundo, recebeu uma amostra de dados de 48 mil clientes com nome, CPF, data de nascimento, valor de dívida e número de telefone. A TIM afirmou na época que foram impactados 29 mil clientes e que o TIM Negocia usa uma plataforma que não é exclusiva da operadora. De acordo com o site do TIM Negocia, o serviço é fornecido pelo Grupo Services. A empresa, com sede em Curitiba, atua nas áreas de cobrança e call center. Ela também atende a Oi, NET, Claro e Vivo, além de outras companhias fora do ramo de telecomunicações. Após ser informada sobre a brecha de segurança, a TIM pediu que a plataforma Negocia fosse retirada do ar por prevenção e como medida de proteção de dados dos clientes. Ela também denunciou o caso às autoridades policiais e contratou uma empresa independente para investigar o que aconteceu. Para a Senacom, isso não elimina o dano causado aos clientes e nem afasta, por si só, a ocorrência de infração administrativa contra as normas de proteção do consumidor. A TIM será intimada para fornecer provas e ajudar na investigação. Ela poderá ser multada em aproximadamente 10 milhões. A operadora diz em comunicado que foi vítima de um ataque criminoso de hackers e ainda não foi notificada da autuação da Senacom, quando apresentar a defesa no procedimento administrativo. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, acredita haver indícios de ofensa aos princípios da vulnerabilidade, transparência, confiança, educação, informação, harmonização de interesse e da boa-fé, além dos direitos de liberdade de escolha, informação adequada, proteção contra práticas abusivas e efetiva preparação, prevenção e reparação de danos. A fonte da informação está no tecnoblog.net. A quem acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.